Aí eu perguntei pra Ana, Ana, tu já tem um tema? A Ana ficou na dúvida, esse ou esse? A gente vai perguntando qual tema, qual desses temas é mais essencial? Qual desses temas incomoda mais? Qual desses temas, quando tu fala, te traz um desconforto maior? E a gente vai vendo, então, fazendo perguntas, sempre perguntas abertas, para que o cliente venha trazendo o que vem como se estivesse vindo lá de dentro dele. Então, com isso, ele vai abrindo, vai permitindo o campo dele ser acessado e o meu campo também vai acessando o campo dele, como se eu pudesse também conseguir acessar. E só nessa entrevista, a constelação já começou. Porque as pessoas pensam que a constelação é só aquele momento que coloca os personagens, não. Aqui já se abre o campo. Aqui, quando eu falo isso, ela já consegue perceber. Perguntei, quem mais da família também é ansioso quando ela me traz o tema da ansiedade? Ela consegue identificar que é a mãe. E aí a gente já consegue perceber que a gente vai trabalhar um tema de ansiedade que tem relação com a mãe e filha. Então, no fundo, é um tema relacionado a mãe e filha, que traz uma herança, que traz uma carga desse amor cego que a gente fala na constelação, da ansiedade. E provavelmente tem outras coisas também. Mas aqui o que veio à tona foi a ansiedade. Quando a gente vai constelar, a gente consegue ver as coisas que tem por trás disso, né? Aquilo que está lá no ponto cego. Então, por isso que a gente vai com isso. Lembra que na primeira aula a gente falou assim, que mentalmente, cada um vai fazer do seu jeito. Eu, mentalmente, faço uma oração rápida, assim. Mentalmente, eu venho com o meu sistema familiar, me coloco à disposição diante do sistema familiar do cliente, permitindo permissão para acessar isso. Mas eu sempre gosto de dizer, se permita, junto comigo, acessar esse campo, adentrar esse campo, olhar para tudo isso, porque precisa desse trabalho de parceria. Não é a gente, como constelador, que vai fazer tudo, é a permissão do cliente que faz. Porque aqui nós somos facilitadores, por isso que o nosso certificado vem com esse nome de facilitador de constelação. Porque nós facilitamos o processo de autoconhecimento do outro, olhando para aquilo que está no ponto cego, para aquilo que está no inconsciente. E aí ela já me trouxe da mãe. Eu vou começar perguntando, ou continuar perguntando. Tem algum momento, Ana, que tu percebeu que isso ficou mais forte, que isso tu aflorou mais? Assim, ó, eu sou uma pessoa que sempre tem que fazer. Eu não consigo, agora eu tô aprendendo, mas ficar parada, olhando um filme, por exemplo, sem fazer alguma outra coisa, pra mim é super difícil. Se eu tô num lugar onde tem que ficar sentada, olhando as pessoas trabalhar, me causa uma coisa muito ruim, né? Só que assim, e sempre foi assim. Uma pessoa me disse assim, olha, tu não é máquina. E várias vezes eu falhei de ir pro hospital, porque eu não conseguia fazer, não dava conta, né? Por mais que eu acordasse cedo, começasse meu dia às 7 da manhã no trabalho e ia até às 10 da noite, aquele cansaço mental sempre, mas eu não conseguia parar. A minha cabeça estava sempre muito à frente, muito rápido. Meu corpo já não aguentava mais e parecia que eu sempre tinha que ir, sabe? Eu sempre tinha que ser perfeita, essa coisa da perfeccionismo, pra mim é super complicado, assim, de lidar também com isso, né? Tô aprendendo, mas ainda é bem difícil. E eu lembro muito da minha mãe sempre trabalhando o tempo inteiro. Eu não lembro da minha mãe descansando. E quando ela tentava descansar, ela não conseguia, porque daí quando eu lembro, assim, a gente era pequeno, tava sempre fazendo alguma arte, alguma coisa, e ela realmente não conseguia descansar, sabe? Sempre trabalhando o tempo inteiro. Me vem a imagem da tua mãe recebendo muitas cobranças na infância. Quantos irmãos ela teve? Acho que 12 ou 11, por aí. Tu sabe a ordem que ela era dos irmãos? Não sei a ordem, mas ela já era um meio, assim. Do meio, que tinha mais os menores ainda pra dar conta. Eu acho que ela era uma quinta, sexta, por ali. Porque me veio muito assim, como se ela tivesse muitas exigências quando pequena, precisasse fazer muitas coisas. E o que na época era normal, nessa fase isso era normal, eram muitos filhos, eram muitos irmãos, era muita demanda, era muito trabalho, para dar conta de sustentar tudo aquilo.
E as roupas dos maiores passavam adiante, mas também tinha muito trabalho, muita comida, muita louça, muita roupa, muito o que fazer o tempo todo. Então, como realmente não tinha tempo para descansar. Então a gente começa a olhar para isso, eu acredito que começa a cair algumas fichas, né? Parece que consegue, quando eu trago isso, parece que bem. Daí já lembro da minha falecida avó que com certeza ela estava com 2 filhos indo para lavoura, né? Com enxada, com coisa, e ainda lembrando que tinha os filhos lá, que tinham coisa para fazer, porque tinha que falar o que eles precisavam fazer, tudo. E a gente já consegue perceber que isso vem dali. Então a gente consegue, aqui a gente consegue já um diagnóstico de onde vem tudo isso. E aí agora na constelação, na parte prática, a gente vai olhar esse cenário todo e vai colocar em ordem todo esse cenário. Por isso que é importante esse momento da entrevista, a gente consegue já começar a colocar em ordem, por isso que eu falei que já começou. Quando a gente coloca os personagens, nós vamos alinhar eles. Isso geralmente traz muitas liberações para que a gente possa se sentir mais leve. Isso está dentro da lei do pertencimento? Sim. Para ela pertencer, ela precisa agir da mesma maneira, sentir as mesmas coisas, sentir como se tivesse sempre um monte de coisa para fazer. E quando tá descansando, parece que tu tá errada, parece que você tá fazendo um pecado. Deitada lá e descansando. Meu Deus, mas com uma louça na pia, será que, né, tem um pozinho ali, tem uma coisa, sabe? Aquela coisa, parece que tu não é digna de descanso. Porque era o pensamento da época.